Que bom, irmãos, que estamos juntos uma vez mais para mais uma aula do nosso Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. Hoje, com a nossa aula de número 2, o Evangelho segundo Mateus. Estamos estudando os Evangelhos. Fizemos uma introdução na primeira aula, trazendo uma panorâmica, descobrindo o porquê dos Evangelhos, o motivo, para quem, e agora estaremos nas aulas sucessivas estudando em separado cada um deles. Quero convidá-los a estar orando, a estar buscando a bênção do Senhor, nosso Deus. Pai de bondade, Deus de amor, queremos te agradecer, Senhor, pois temos a oportunidade de outra vez estar juntos para estudarmos a tua palavra, meditarmos na mesma. Que o teu Espírito Santo seja o nosso mestre, conduzindo-nos, Senhor, ao entendimento claro da tua palavra. Pedimos a tua bênção e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Sou Nelson Tavares e estaremos juntos nesta empreitada, nesta caminhada, buscando assim entender, compreender, aceitar um pouco mais a palavra do Senhor nosso Deus. Evangelho segundo Mateus. Quais são as informações preliminares que nós precisamos ter para estar conduzindo o nosso conhecimento dentro deste Evangelho, dentro dessa revelação de Deus a todos nós? O primeiro ser vivente de Ezequiel é semelhante a um leão, rei dos animais. E agora nós estaremos estudando Mateus, que muitos dos seus historiadores, muitos daqueles teólogos que estudam este livro, trazem-no então como o Evangelho do Rei, o Evangelho do Leão, o Rei dos Animais. Nós estaremos então compreendendo o porquê disso, o para que isso, descobrindo a forma como que Mateus traz a sua narrativa. O seu propósito não é outro, senão provar que Jesus é o Messias, o Rei, olha o leão aí, eterno, prometido no Antigo Testamento. O povo de Israel vivia na expectativa, na esperança, na chegada do Messias prometido, do Rei libertador, e então Mateus vem narrando esta vida do Senhor Jesus Cristo na sua forma de escrever aos judeus aquilo que ele queria. Nós vamos estar descobrindo um pouquinho sobre esse autor, né? O que os teólogos, o que os historiadores trazem e identificam como esse Evangelho de Cristo narrado por Mateus sendo da autoria de Levi. Nós vamos estar vendo isso, que era o seu nome, Mateus, o cobrador de impostos, né? Embora o seu nome não apareça, né? não esteja ali no seu conteúdo, mas o nome ativa a descrição para Mateus. A forma como ele cita o banquete, nós vamos estar vendo aquele banquete que Marcos fala, né, em 2,15, na casa de Levi, aquele banquete que Lucas fala em 5,29, nós estaremos estudando que lá Mateus diz assim, estando Jesus em casa, poderia estar dizendo assim, estando Jesus na minha casa, estando Jesus em casa, os seus discípulos e muitos publicanos e pecadores, então ele junto, né? Os eruditos e o testemunho desde depois de Cristo que esse evangelho foi escrito por Mateus. E entendemos também que Mateus seria uma pessoa que teria as qualidades necessárias para escrever, porque ele era o mesmo Levi, né? Mas ele era judeu, ele era publicano e pertencente, por ser publicano, à classe do partido dos herodianos. Então nós vamos entender que ele conhecia a lei, que ele sabia das informações necessárias para o Messias, do Messias prometido, do Rei prometido. Então ele teria condição de fazer essa ligação na sua narrativa, descrevendo aquilo que era promessa, aquilo que era dito, aquilo que era trazido, aquilo que era informado pelos profetas e dizendo, olha, isso se cumpriu em Jesus Cristo, o nosso Rei, em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Nós vamos descobrir então algumas verdades aí dentro dessa palavra. Seu nome significa dom de Deus, presente de Deus. Seu nome original também, o outro nome, Levi.
assim em Lucas 5:27. Possivelmente esse livro foi escrito em aramaico, posteriormente traduzido para o grego, com o objetivo de alcançar os judeus helenistas, os judeus de origem grega. Então, essa língua comum, né, o aramaico, inclusive nos tempos do Senhor Jesus Cristo, ele escreveu e possivelmente traduzido em seguida. Após a ascensão de Jesus, esse Mateus, esse discípulo, esse apóstolo do Senhor Jesus Cristo, ele viajou por outros países, né, e segundo John Fox, um dos historiadores, ele é assassinado com uma alabarda. Está aí a fotozinha aí da alabarda para os irmãos acompanharem, né? Um instrumento de guerra, um instrumento com o qual ele foi ferido e morto. Ele publicano e chamado então pelo Senhor para fazer parte do seu ministério. Então nós vamos entender isso aí. E a chamada está aí em Mateus 9:9, né? Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria, cobrava os impostos, recebia os impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele não pensou duas vezes, levantou e o seguiu, né? Destinatário, embora a ênfase seja dada a todos os judeus, como já vimos, mas a caráter do Novo Testamento é proclamar o quê? Boas novas. A quem? A toda criatura. Então o Evangelho é boa nova para todas as pessoas. Embora ele tenha um foco, embora ele esteja voltado aos judeus, mas nós entendemos que é para todos nós a compreensão desse Messias prometido, desse Senhor Jesus que estaria conosco, que estaria entre nós. O que houve aí, gente? Muito bem. Pessoas chaves nós temos no Evangelho de Mateus. Messias, o Rei Eterno, Jesus. Maria, a mãe terrena de Jesus, ela participa, ela se envolve na narrativa de Mateus, né? José, seu pai terreno, então das visões, dos sonhos, da forma de ação. João Batista, o primo terreno e o profeta, aquele que vem anunciar. Nós vamos ver que é uma pessoa que Mateus faz a narrativa que Mateus traz. Ele vai falar sobre Caifás, sobre Pilatos, não é? E Maria Madalena. Alguns acreditam ter sido essa mulher que lavou os pés do Senhor Jesus Cristo, que foi curada, que foi liberta, e também foi ela a primeira pessoa a ver Jesus após a sua ressurreição, narrada ali por Marcos. Então nós vamos entender que essas são pessoas ligadas, ou são pessoas chaves, relacionadas também às facções religiosas. Mateus vai trazer aí a questão, e como disse há pouco, ele talvez pudesse fazer parte dos herodianos, então ele vai falar sobre os fariseus, ele vai falar sobre os saduceus e também sobre os herodianos e outros partidos e outras classes que conviviam e estavam ali em Jerusalém, na Judéia, ali trabalhando e fazendo isso. Falar nisso, nós vamos entender que alguns lugares são chaves na narrativa de Mateus. Então ele vai descrever estes lugares, ele vai falar sobre Belém, no nascimento do Senhor, ele vai falar sobre Jerusalém, a ida, a Páscoa, a crucificação, ele vai falar em Cafarnaum, ele vai falar na Galiléia e na Judéia. Então nós temos aí no nosso mapinha essas descrições, essas localizações e a importância de algumas cidades ali, onde Mateus vai estar trazendo a sua narrativa, onde Mateus vai estar trazendo o seu evangelho, a sua boa nova sobre Cristo Jesus. Alguns eventos são particulares de Mateus, né? E nós vamos entender que Mateus não escreve de uma forma cronológica. Ele vai se lembrando dos fatos, ele vai lembrando das narrativas, das palavras do Senhor Jesus e vai trazendo isso. E por isso a gente vai observando que ele por ser judeu, ele tem esse cuidado, essa preocupação de trazer os ensinos sistemáticos do Senhor Jesus Cristo e do seu ministério de cura e libertação. Por quê? Porque Jesus era um ungido, ele era o Messias, ele é o rei prometido. E ele precisava trazer para o povo judeu
também para nós hoje, essa informação de que aquele Messias prometido, de que aquele profeta, de que aquele filho de Davi, né, aquele que pudesse trazer a revelação do Cristo, do Emanuel, do Deus conosco, ele precisava trazer isso para o judeu. Então ele é bem na sua característica de escrita, uma característica mais judaica, mais dos costumes, mais da relação do povo judeu com a revelação do Messias prometido. Nós vamos observar que nas suas narrativas é ele quem apresenta a igreja como uma entidade futura e pertencente a Jesus. Aí nós vamos lá em Mateus 16, né, aquele momento em que ele se mostra para Pedro e fala: olha, Pedro, você é uma pedra pequena, você é um pedregulho, mas sobre essa pedra, eu imagino o Senhor Jesus dizendo, dialogando com Pedro e dizendo: olha, Pedro, você é uma pedra pequena, mas sobre essa pedra edificarei a minha igreja, a nossa rocha angular, onde nós confiamos, onde nós estamos firmados, não é? Porque essa igreja, e aí está em Mateus 18,15, é uma igreja que tem no depoimento do Senhor Jesus Cristo, na sua fala, a responsabilidade de revelar a igreja, de revelar Jesus Cristo, a igreja sendo a revelação de Cristo, a igreja sendo Cristo para o mundo, né? Aquilo que era uma responsabilidade de uma nação, aquilo que era uma responsabilidade de um povo, de Israel, agora ele traz aquilo para a igreja e diz: olha, fale com a igreja, conte a igreja, a igreja é responsável, a igreja pertence ao Senhor e a igreja está mostrando este Senhor ao mundo. Então Mateus tem esse cuidado, tem essa preocupação e nós precisamos estar atentos a essa revelação. Alguns temas são de grande importância em Mateus. Então você vai ver aí a linhagem que Mateus traz, né, da semente de Abraão até Jesus. Então Mateus vai trazer essa genealogia de Jesus até Abraão, o pai da fé. Nós vamos observar que Lucas ele vai levar essa genealogia até Adão, porque ele vai falar sobre o homem, o filho do homem, Jesus Cristo, o homem perfeito. Mas Mateus não, ele está preocupado em trazer para o judeu, dizendo: olha, judeu, esse Senhor Jesus Cristo, ele é aquele que é filho de Abraão, é aquele que é filho de Davi. Então você vai observar aí nessa genealogia, essas referências de Mateus, que ele vai trazer essa importância dessa genealogia, trazendo então Abraão, o pai da fé, e o rei Davi na sua genealogia. Não é? Então vamos estar observando isso. E alguns temas são importantes. O surgimento desse rei. Então Mateus traça essa linhagem, né, até Davi e até Abraão, né, para provar a legalidade real de Jesus. Então ele tem direito ao trono, porque ele é descendente de Davi e é judeu, né? Então algumas fontes históricas da narrativa de Mateus fazem com que nós creiamos nessa verdade da sua palavra. Não é uma história, não é um conto de carochinha, mas é uma relação verdadeira. Ele não diz assim, era uma vez. Ele disse, nos dias do rei Herodes. Ou seja, são fatos históricos, são momentos da raça humana em que Jesus Cristo se colocou entre os homens e morreu por nós. Então Mateus cita ele apenas, né, a visita dos reis magos que viram a estrela. Então pouco se sabe se eram reis, se eram eruditos, se eram astrólogos, se eram sábios, mas eles vieram de regiões diferentes e trouxeram os presentes reconhecendo o surgimento do Messias, enquanto os judeus não se aperceberam disso. Olha só como Deus traz essa narrativa e principalmente, queridos, mostrando que a importância da revelação de Deus a todos os homens. Por isso nós precisamos estar buscando. Outro tema importante, além do que nós vimos do surgimento desse rei, outro tema importante é a proclamação desse reino.
E nós vamos ter aí o Sermão da Montanha, né? Nós vamos ter lá nos capítulos 5, 6 e 7 as leis deste reino. Então é muito importante nós estarmos atentos às narrativas de Mateus, porque ele tem essa preocupação em trazer para nós esse conhecimento, em trazer para nós essa verdade revelada, como o rei apareceu e ele está entre nós, né? A proclamação desse reino, esse Senhor Jesus que é pronto a resgatar o homem. E aí vem um arauto, aí vem o João Batista, aí vem o João preparando o caminho do Senhor, cumprindo dessa forma a Escritura, cumprindo a palavra do profeta Isaías. Então João Batista é a voz que clama no deserto, é a voz que está dizendo, olha, vem aí, está chegando, anunciando a chegada deste reino ou a chegada deste rei, né? Então o rei, ele deixa a sua vida particular para cumprir o seu ministério. E nessa transição é provado como o ouro no fogo. Então ele, deixando a sua vida particular, ele vai para o deserto para ser tentado pelo diabo. Então ele começa o seu ministério, ele passa pelas provações, ele passa como homem ser tentado e sujeito às mesmas tentações, sujeito às mesmas dificuldades. E este reino, ele não vem então para revogar o Velho Testamento, a velha lei, mas vem trazer o cumprimento dela, vem trazer a interpretação dessa lei de um modo correto, dizendo, olha, o que é mais importante é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Esse Cristo, ele veio para fazer com que a nossa vida pudesse ser aprendida a ser vivida em forma de uma cruz. A nossa vida precisa ser aprendida, o nosso viver, o nosso ser, como Paulo diz, né? Não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Mateus vem estar trazendo esse evangelho do reino e dizendo assim, olha, esse rei veio para que nós possamos aprender a viver uma vida de cruz. Não é um reino físico, não é um reino como muitos pensavam, mas é um reino espiritual, é um reino em que eu passo a viver uma vida para representar este reino de uma forma abrangente. Por isso as leis no Sermão do Monte, por isso a vontade dele em Mateus 28 dizendo, vocês precisam ir até os confins da terra, vocês precisam pregar este evangelho de cruz. Por quê? Porque na horizontal eu tenho o meu relacionamento na vertical eu tenho o meu relacionamento com Deus, na vertical. E aquilo que sustenta a vertical, a horizontal, os braços, sustentado pela vertical, na horizontal em eu amar o próximo como a mim mesmo. Então eu preciso aprender a ter uma relação com Deus, uma relação com o Senhor, para que eu possa aprender a amar aqueles que estão ao meu redor, ao meu lado. Então amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É a lei deste reino, é este rei ensinando-nos a viver essa nova vida, essa vida em Cristo, essa vida transformada. E este reino é proclamado. Então nós vimos ali o precursor desse rei, né? Já citamos Isaías 43, Mateus 3,3, relatando e dizendo dessa voz que veio, dessa voz que clama, que esse rei, ele possuía nas suas palavras unção, pois a Bíblia diz que ele não fizera nenhum sinal miraculoso. Então, esse arauto, né, tinha unção na sua palavra, ele não fazia nenhum sinal, mas ele era o arauto, ele era aquele que anunciava o Senhor Jesus Cristo. Era aquele que trazia, né? A proclamação desse reino fazia com que as pessoas viessem para ouvir as pregações de João Batista, serem batizadas por ele, e ele ali preparando os caminhos do Senhor. E quando ele vê o Senhor Jesus, ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. A sua mensagem, a sua palavra dura, forte, firme, mas preparando o caminho do Senhor. O povo que estava sedento
de ouvir a palavra. Lembra lá que nós iniciamos a primeira aula falando do período intertestamentário, em que não se tinha a palavra de Deus, não se tinha a revelação de Deus, e um tempo de silêncio, um tempo de preparação, e agora se levanta a voz do arauto, se levanta a voz daquele que veio para anunciar que o rei chega, anunciar que está chegando, como uma grande notícia, como uma revelação bombástica, dizendo: olha, vem aí, ele está chegando, eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés, ele é poderoso, ele é aquele que é o Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é aquele que vem para mudar a vida humana, a forma de nós encararmos o nosso relacionamento com Deus, a nossa intimidade com Deus. Então esse reino é muito mais do que domínio, do que governo, do que autoridade, né? Não no sentido territorial, de povo, de nação, mas é o reino de Deus, é um reino que pertence ao soberano Deus e aonde a sua vontade é realizada. Na oração nós aprendemos: seja feita a tua vontade nos céus como na terra. O seu reino, a soberania desse Deus através de Jesus Cristo trouxe à terra essa vontade boa para com os homens, essa boa vontade para com os homens. Então, esse reino, ele está presente entre nós. Esse reino se faz presente entre nós. Esse reino é um dom, é um presente de Deus para nós. E aí nós entendemos que esse dom presente, você vê lá na montanha, no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurado, bem-aventurado, feliz, feliz. É um presente de Deus para todos nós, narrativas de Mateus, trazendo essa verdade para nós. Outro tema importante é a rejeição desse rei. Então ele veio para os judeus, veio para os seus, né? Os seus não o receberam, os judeus não o reconheceram como Messias, acusaram-o como blasfemo. Olha, ele faz isso é por Beelzebu, Deus não está com ele, e eles estão rejeitando esse Jesus. Eles estão dizendo que não querem como Senhor sobre as suas vidas. Então, nós vamos entender que este reino, de fato, aí a rejeição não é o reino porque não é judaico, não é o reino para estar sentado no trono terrestre, mas é o rei mundial, onde ele institui a igreja como representante. Nós vimos lá em Mateus 16, ele institui a igreja como aquela que está aqui para ligar e desligar, para estar junto da humanidade e que ela possa estar aproveitando esse momento para buscar intimidade com o Senhor. Outro tema importante é a vitória desse rei. Né? Como Messias, Jesus primeiro tinha que salvar para depois reinar. Então ele precisava salvar o seu povo, ele precisava ir até a cruz, ele precisava chegar até ali sem a ação de alguma coisa para que depois ele pudesse atrair outros a ele. Nós temos a palavra do Senhor, diz que quando ele for levantado, muitos atrairei a mim. Então Jesus se levantando, se colocando pronto, ressurreto, ele vai dar a ordem, ele vai dar a missão à igreja, a você, a cada um de nós, de sermos testemunhas. Por que, varões, estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que subiu, ele há de vir. E nós estamos nessa expectativa, anunciando o nome do Senhor, a palavra do Senhor, a sua vontade, anunciando essa mensagem deste evangelho. Evangelho de resgate, evangelho de salvação, evangelho de reino espiritual para mudar o homem e trazer o homem para Deus. Que nós possamos estar caminhando, que nós possamos estar buscando cada vez mais essa verdade do Senhor, nosso Deus, para as nossas vidas, entendendo este reino, entendendo essa verdade, buscando essas vitórias do Senhor, nosso Deus, para que nós possamos estar assim, caminhando na presença do Senhor Jesus. Essa igreja está pronta para receber o Senhor, a igreja que está pronta para alcançar essa vitória do Senhor, nós estejamos capacitados, nós estejamos prontos a estar entendendo e compreendendo esse evangelho
de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Que você possa, querido irmão, dentro desses 28 capítulos deste Evangelho, estar entendendo essa relação de amor de Deus para com a humanidade, estar compreendendo essa verdade do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, o Rei prometido, ele que traz nas suas narrativas, ele que traz no seu desenvolvimento a preocupação em dizer que de fato ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Que nós possamos estar compreendendo essa verdade. E você fazendo as leituras da palavra do Senhor, capítulo por capítulo, vá trazendo à sua mente cada informação e dizendo, na verdade, está se cumprindo aquilo que os profetas disseram. Na verdade, está trazida de uma forma especial e clara a revelação de Deus através desse homem Mateus, mas da boa nova de Jesus Cristo, que é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, e que a partir de hoje, que a partir de agora, que a partir de cada manhã nós tenhamos em mente que nós vivemos um reino espiritual, e o nosso Rei é o Senhor Jesus Cristo, que Ele tem cuidado, e nós como servos, nós como dependentes deste reino, sejamos servos fiéis, atendendo ao seu chamamento e à sua voz. Que o Espírito Santo nos conduza à compreensão maior dessa palavra, que o Espírito Santo nos conduza à compreensão maior deste Evangelho, e que nós possamos a cada dia estar trazendo à nossa mente essa verdade, porque Deus tem sido conosco. Deus, Senhor, continue te abençoando. Que Deus, o Senhor, continue derramando as bênçãos sobre a sua vida e que você esteja sendo cheio da graça e da glória do Senhor sobre a sua vida. Oremos ao Senhor agradecidos. Pai, nós te louvamos, Senhor. Foi um momento em que pudemos estar falando e lendo a tua palavra. Continua conosco. Dá-nos, Senhor, a revelação maior da pessoa deste Rei sobre as nossas vidas. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Não deixe de estar acompanhando a sua lição, a apostila do nosso Instituto Bíblico. Faça ali a leitura. Veja que eu procurei trazer outras informações além daquelas que estão na apostila. Então você vai poder, junto com a apostila, somar. E junto daquilo que nós pudemos trazer nessa aula, você vai estar crescendo o seu conhecimento, aprendendo a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Até a próxima e que o Senhor Jesus nos abençoe. Amém.